Jesus. Aleluias, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém? Peço à igreja que se coloque de pé e abram as suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, em nome de Jesus. Nós vamos juntos fazer essa oração modelo, essa oração sacerdotal em nome de Jesus, bem forte, para abalar o inferno em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos repetir o versículo 13, em nome de Jesus, bem forte. Versículo 13. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu glorifico, eu exalto o teu nome nessa noite. Eu agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos permitiu chegar para glorificar, para exaltar o teu nome. Deus amado, Deus querido, eu oro, Senhor, nessa noite, pelo apóstolo Paulo Matos, pela bispa Delaine, por todos os pastores, ó Pai, de todas as igrejas, todas as congregações que estão no mesmo propósito, ó Pai, nesse congresso de oração. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, Deus amado, Deus querido, possa visitar todas as igrejas nessa noite, em nome de Jesus, e mover um ambiente, uma atmosfera de glória, de cura, de libertação, de avivamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, abençoa os levitas da tua casa. Toma a tua filha, Senhor, que vai estar ministrando louvor nessa noite. Toma os instrumentistas, os instrumentos, unja as mãos, consagra os utensílios da tua casa, em nome de Jesus, para que não haja impedimento, para que o teu Espírito venha fluir, venha agir, venha nos encher nessa noite, em nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso sacrifício nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite mais uma vez. Aplauda o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Nós acabamos de louvar agora que cremos no poder da oração. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar pelo mês 4, mês de abril. O mês que muitos dizem aí, né, no mundo, que é o mês da mentira, que coisas não podem acontecer, mas já está decretado a nossa vitória. O nosso congresso também será no mês de abril. E nós cremos que coisas grandes o Senhor fará.
Se você pode dobrar o seu joelho, faça isso. Fique da maneira que assim você se sentir à vontade. Mas agora é o momento de nós nos conectarmos com o Pai, amém? Vamos orar. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, no poder da oração. Foi isso que declaramos agora, através, Senhor, deste louvor. E nós, Senhor, já queremos te agradecer pelo mês de abril, Senhor. Pelo dia 4, que é hoje, que nós estamos aqui e estamos conseguindo, Senhor, conquistar, porque foi dada uma chave espiritual em nossas mãos, Senhor, desde o primeiro dia, para nós sermos autorizados, Senhor, a prosperar, para nós, Pai amado e querido, sermos autorizados a abençoar pessoas, Pai. E nós cremos que o mês de abril será mais um mês, Senhor, de bênção, mais um mês de prosperidade, mais um mês, Pai amado e querido, de prosperidade espiritual, porque nós sabemos, Senhor, que a oração, ela move, Senhor, as circunstâncias, move pessoas, move nações, Pai amado e querido, porque estamos aqui, Senhor, como igreja tua, num só corpo, um só espírito, uma só fé, Pai, e nós cremos, Senhor, no poder da oração. Já queremos agradecer a Ti, Senhor, pelas caravanas, Senhor, que virão, Senhor, no mês de abril, Senhor, a este lugar. Nós queremos agradecer, Senhor, pelo nosso ministério, Senhor, queremos agradecer, Senhor, pelo ministério de louvor que está aqui, Senhor. Queremos agradecer, Pai amado e querido, por todas as pessoas que estão aqui neste lugar, crendo, Senhor, que a oração, Senhor, vai mudar, Pai amado e querido, verdadeiramente as circunstâncias. Porque, Senhor, nós sabemos, Pai amado e querido, que o Senhor se faz presente neste lugar. Queremos, Pai amado e querido, crer que do primeiro dia de abril ao último dia, o Senhor estará conosco todos os dias. Nós poderemos dizer que nossa casa servirá a Deus, Pai amado e querido, porque os nossos joelhos dobrados nesta hora vão nos levar muito mais longe, Senhor, do que simplesmente nós fazermos força correndo, andando rápido. Mas quando nós verdadeiramente, Senhor, pararmos aqui, Senhor, para orarmos, assim como fomos impactados com essas letras aqui, oração, Senhor, e ela fará-se presente, Senhor, em todos os dias, Senhor, deste ano, porque nós cremos que é através da oração que nós vamos conquistar, Pai amado e querido, tudo aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, santo, exaltado Tu és. Você pode dar uma salva de palma bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Pode se sentar. Vamos fazer agora o momento ofertório. Abre aí por gentileza, em 1º livro de Reis, capítulo 18. Versículo 13. Quantos estão felizes com a campanha? Diga amém. Quantos estão recebendo palavras proféticas da parte de Deus? Diga amém. Quantos estão convictos que o Senhor se encontra nesse lugar? Quantos estão convictos que quando você está no ambiente profético, no ambiente que é gerado por oração, as mãos de Deus são poderosas para realizar o impossível sobre a tua vida? Diga amém. 1º livro de Reis, capítulo 1, versículo 13, diz assim: porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. E agora dizes tu, vai e diz a teu Senhor: eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deverás hoje me mostrarei a ele. Mas o que eu quero que você foque aqui, não tem como eu explicar todo o contexto desse capítulo, mas todos nós sabemos quem é Elias, mas poucas pessoas
conhecem a história de Obadias. O que me chamou a atenção nesse texto é a coragem, foi a coragem de Obadias. E Elias, naquele período, estava sendo perseguido por Jezabel, que Jezabel mandou matar todos os profetas. E ali, quando Elias foi para se apresentar para Acabe, Elias disse a ele o que ele tinha feito com aqueles profetas que estavam sendo perseguidos. Obadias escondeu em uma caverna, em algumas traduções está caverna, em outras traduções está cova. Ele escondeu 50 em 50 homens, profetas de Deus, e o sustentou com pão e água. Você já deve ter recebido alguma visita em sua casa inesperada, aonde você preparou algo para você almoçar ou jantar, e chegou pessoas, aí tem acreditado, coloca mais água no feijão, mas às vezes o período está tão ruim que você não tem nem água para colocar no feijão. Então você fala, olha, eu preparei isso aqui, mas eu quero que você entenda que como Obadias conseguiu sustentar aqueles profetas naquela cova. Foi Obadias que sustentou, ou foi Deus que sustentou aqueles profetas? Foi Obadias que sustentou aqueles profetas, ou foi a liberalidade de Obadias que fez Deus usar ele para usar os recursos que ele tinha para sustentar aqueles profetas? Nós estamos vivendo um momento profético muito poderoso na unidade da fé durante esses 12 dias. Nós temos que compreender as movimentações proféticas quando nós oramos. E é um ano que inteiramente é profético, como o apóstolo disse aqui no primeiro dia. E nós temos que entender que quando nós oramos, nós movemos o mundo invisível. Concordam comigo? Vocês estão aqui? Então preste atenção em algo que eu vou liberar aqui para vocês. Mas vocês têm que ter fé para isso acontecer na sua vida, porque aconteceu na minha vida. Então, como aconteceu na minha vida, eu tenho testemunha de pessoas que me acompanharam nesse período, e elas vão me respaldar o que eu vou dizer. O que eu vou liberar a vocês, vou pedir a vocês que confere o valor que você tem no seu bolso. Confere o valor que você tem na tua conta, pode conferir. Coloca a mão no bolso, vê o seu dinheiro. Entra na sua conta, vê quanto tem na tua conta. Vai aparecer dinheiro no seu bolso, vai aparecer dinheiro na sua conta. Você não está conseguindo entender. Então deixa eu dar um testemunho para mover a sua fé. No ano de 2018, eu estava desempregado. E aí foi o ano que eu mais orei ao Senhor, mais orei. Eu orava de meio-dia às 6 horas da tarde, e os pastores iam na minha casa, a missionária falava, ele está orando, e eles riam de mim, que eles achavam que eu estava dormindo, como se fosse pecado dormir. Não é, mas eu estava orando, porque a corda estava no meu pescoço, então eu tinha que ter um recurso. Eu orava de meio-dia às 6 horas da tarde, orando. Aí o governo resolveu liberar o fundo de garantia. E aí, na época do Temer, aí eu fui lá com meus documentos, e eu só tinha 4 mil reais para receber. Para quem não tinha nada, 4 mil é 4 milhões. E a missionária Daniela tinha 350 reais. E nós fomos lá, enfrentamos uma fila de 5 horas até 2 horas da tarde. Quando chegou a vez dela, quando ela foi sacar, saiu 3.500 reais. Calma. Quando chegou a minha vez, meu documento estava com problema. Foi impossível, ela recebeu, nem está nem orando, ela recebeu 300. Mas amém, ajudou a gente naquele período. E aí eu tive que resolver a pendência que surgiu no meu documento. Quando eu fui lá receber, o rapaz que me atendeu falou assim, olha, você tem que ir para outra caixa, porque esse dinheiro é muito alto para você levar. Eu falei, minha amiga, eu sou, quem me assaltar é louco. Pode me dar esses 4 mil que eu vou levar. 4 mil não, senhor, é 12.800. Agora vamos aplaudir o Senhor. 12.800 reais. Aí fui para casa feliz da vida, fui orar, e o Senhor falou comigo, se movimente de acordo como você acredita. E se passou mais um tempo,
eu fui aí liberar uma outra parte do fundo. Isso já era em 2019 ou 2020. Mas nesse intervalo, eu sempre orei ao Senhor buscando os recursos dele. E pessoas se levantaram para ofertar na minha vida sem eu dizer nada. Eu fui comprar uma dipirona aqui nessa farmácia mais você. Uma dipirona era mais ou menos umas 8 horas da manhã. O Christian, o dono da farmácia, estava atendendo e falou assim: Alex, que você veio comprar uma dipirona, né? Eu falei: sim. Vamos fazer o seguinte: o que tiver no caixa é seu. Eu falei: é impossível. Eu falei: calma aí, Christian, tá brincando comigo essa hora, rapaz? O que tiver no caixa é seu. Vamos no caixa. Fulano, conta o caixa aí. Contou o caixa. Eu olhei a hora, falei: meu Deus, não deve ter muita coisa. Mas já, pela hora, se fosse 5 horas da tarde, eu estava bem. Mas ele: o que tiver no caixa, eu não sei. Eu olhei para você e algo está me falando. Eu não sou crente, cara, mas não sei. Eu tenho que te dar esse dinheiro. Vê lá no caixa lá. Cara, vai comigo, senão ela vai achar que eu vou soltar ela lá. Aí ele foi comigo, conta aí. Tinha R$600 no caixa, ele é seu, toma. Vai aparecer dinheiro na tua conta. Vai aparecer dinheiro no seu bolso. Vai aparecer. Eu lembro que na vigília de Fazenda Caxias, Deus me usou como autoridade. E ali Ele me fez lembrar dessa palavra que eu liberei lá. Eu disse, através do Espírito Santo, que os recursos financeiros da unidade da fé ia fluir como nascente. E eu tenho certeza absoluta que nesse tempo Deus vai levantar Obadias que vai sustentar obras missionárias. Eu acredito que nesse período Deus vai levantar viúvas e com o mesmo sentimento daquela viúva pobre que entregou tudo que ela tinha. Deus vai levantar Zaqueus, que vai distribuir os bens que ele tem para os pobres. Deus vai levantar você. Deus vai levantar recursos. Deus vai levantar pessoas que queiram realmente se entregar diante dele e entregar todos os seus recursos aos pés do Senhor. Fica de pé. Confere aí no seu bolso quanto você tem. Isso pode acontecer aqui. Isso pode acontecer quando você chegar em casa. Você fala: nossa, eu tinha R$2, agora eu tenho 50 no meu bolso. Ah, eu tinha R$10 na minha conta, agora tem 100, agora tem 1000. Creia nessa palavra. O Espírito Santo de Deus está aqui. É assim que nós temos que se mover no Espírito. Porque aquele que é espiritual não é discernido por ninguém. É assim que nós temos que ver o mundo espiritual. Pega a sua oferta. Erga as suas mãos para o céu. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor a nossa oferta. Cremos, meu Pai, que esse é o tempo do Senhor levantar Obadias. Cremos que, meu Pai, é um tempo que o Senhor irá levantar empresários. Que o Senhor irá levantar, meu Pai, homens e mulheres com o coração no Senhor, que creia no impossível. Com essa palavra que foi liberada desse altar, Senhor, faça dinheiro aparecer nas contas bancárias. Faça dinheiro aparecer nos bolsos dessas pessoas. Quando elas chegarem em casa, ou até aqui mesmo na igreja, elas irão encontrar um recurso que vem do céu. Aleluia. Você que tem sua oferta, os obreiros irão passar e você vai colocar ali na sala a sua oferta. Você que tem o seu dízimo, você vem aqui à frente que os pastores vão orar. Você que está aqui e não tem um recurso, mas você tem como transferir para o Pix. Eu vou passar aqui o Pix para você que também está em casa, que está nos assistindo, que crê nessa palavra. Eu vou falar o número para você: 09 023 178 0001/22. Vou dizer novamente: 09 023 178 0001/22. Convenção Geral das Igrejas Unidade da Fé. Quantos creem? Vamos aplaudir o Senhor.
seus olhos, põe a mão no seu coração, por favor. Curve bem a sua cabeça, em atitude de humildade diante do Deus Todo-Poderoso, que está presente aqui. Exaltado nas alturas seja o teu nome. Ó Deus, tu és aquele que escolhe os seus. Muitos são os chamados, mas os escolhidos são sempre poucos. E aqui estão, Senhor, o teu povo. Estão aqueles a quem o Senhor escolheu, chamou, nomeou, a quem o Senhor deu a oportunidade de estar hoje em sua presença. Meu Deus, manifesta a tua glória neste quarto dia, assim como tem manifestado no primeiro, segundo e terceiro. Que tu possa, Senhor, revelar a tua vontade, e que o Senhor possa abrir os céus, que no nome de Jesus, esta noite seja uma noite onde o nosso coração aprenda com os homens da Bíblia, que foram homens fiéis a ti, e que entendiam o propósito da oração, o poder da oração. Assim, Senhor, receba o nosso louvor, receba também as ofertas que já te demos aqui, que chegue ao teu trono, Senhor, que seja como um incenso suave, um incenso agradável a ti, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Tem coisas que Deus faz que nem eu mesmo entendo. Mas antes de pregar a palavra oficial dessa noite, eu sei que tem pessoas aqui que pela primeira vez estão fazendo a campanha dos 12 dias, não é assim? Quem está aqui pela primeira vez? Primeira vez fazendo a campanha. Olha, quanta gente lá na galeria, aqui embaixo. Muito bem, para vocês que estão fazendo a primeira vez, foi em 2007, quando Deus me orientou acerca desta campanha, e Deus começou a falar ao nosso coração sobre o número 12. Eu comecei a ver que o número 12 na Bíblia é um número apostólico, e não é só um número apostólico, ele é um número profético, ele é um número muito poderoso. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos que Jesus escolheu no Novo Testamento, a cidade quadrangular tem 12 portas, 3 de cada lado. Ao atravessar o Jordão, eles ergueram um altar como testemunho com 12 pedras. A gente observa o número 12 de Gênesis até Apocalipse. É um número poderoso, não é 12 dias só por ser 12 dias. Deus tem algo com esse número, 12. Então, queridos, nós entendemos a visão naquela época e começamos então a fazer 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, consagrando cada dia do mês, do ano ao Senhor em um dia. E a gente entende que essas são as primícias que nós damos para Deus do nosso ano. Para nós, o ano de 2022 vai começar, como nos outros anos, sempre no 13º dia. Para nós o ano ainda não começou, nós estamos aqui recebendo direções e orientação daquilo que o Senhor quer fazer para as nossas vidas durante esses anos, durante todo esse ano. E todos os anos, amados, nós vivemos experiências sobrenaturais com Deus. E eu estou sempre recebendo uma nova direção para aquilo que precisa ser feito. Deus me dá todas as mensagens. Essas mensagens não são compartilhadas só por mim. Todos os pastores, onde há uma igreja, unidade da fé no Brasil inteiro, agora estão ministrando a mesma mensagem, a mesma palavra que você está ouvindo. E quando eles começam a relatar os testemunhos das coisas que Deus está fazendo lá,
eles ficam também ansiosos quando assistem o que Deus está fazendo aqui. E a uma eles dizem: eu gostaria muito de estar aí. E alguns irmãos estão decididamente fechar as igrejas no 12 dia e vir para cá como um grande congresso. Esperamos que não chova nesse dia, que caiba todo mundo aqui dentro e que seja um dia memorável. No último dia do ano, eu vou entregar a você a unção para a oração. É o incenso da mirra, é o incenso que você vai receber, que vai te lembrar desses 12 dias. Será o perfume de Cristo, cheiro de Cristo. E esta unção que nós vamos te entregar, eu profetizo, você vai ungir os enfermos e serão curados. Você vai ungir a sua casa e haverá proteção nela. Haverá saúde em si mesmo. Pode ter certeza. E nós estamos vivendo Deus operando de forma maravilhosa. Hoje começou aqui as estratégias para o evangelismo. Hoje o pastor só deu as instruções, as orientações. E Deus colocou no coração dele visitar todos aqueles que estão fracos na fé, e alguns que não têm podido vir à igreja, vão receber a campanha dos 12 dias em suas casas. Isso é algo que é Deus que está movendo, irmãos. A oração mexe e a oração move o que nós não pensamos que poderia ser movido, porque Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu queria que você prestasse atenção nessa primeira parte da palavra que eu vou ministrar agora. O que eu vou ministrar agora, nessa primeira parte, é o que Deus me deu como direção para a oferta desse ano. Nós, membros aqui da igreja, nos apresentamos diante de Deus com uma oferta de gratidão e com um voto. A gente desafia a nós mesmos, aos nossos limites. Nós entendemos a importância de erguer altar. E eu queria muito, irmãos, ter feito isso no sábado, porque a atmosfera estava boa e a igreja estava lotada. Aí eu pensei em fazer no domingo. Falei, domingo vai ter mais gente, já que Deus não me deu nada hoje, vai ser domingo. Aí a igreja estava com mais gente ainda. Aí ontem eu cheguei, eu quase tive que parar o carro lá fora, tinha mais gente ainda. Eu falei, é hoje. O Senhor falou, não. Aí hoje eu cheguei, tem menos pessoas. O Senhor falou, é hoje. Eu falei, Senhor, quando tem mais gente, Senhor, é mais fácil. O Senhor disse, não. Eu sei aqueles a quem eu quero abençoar. Para você ter uma ideia, o que a gente faz aqui é tão forte, que eu vou falar aqui, e as pessoas que eu vou falar estão aqui. A missionária Raquel de Campo Grande sabe que todos os anos a igreja, a Esconderijo do Altíssimo, que nós damos cobertura, a pastora Dalva vem no último dia com a igreja dela toda. Ela está fazendo a campanha lá, as mesmas mensagens, ela vem no último dia com a igreja dela. E ela, antes que começasse a campanha dos 12 dias, ela falou para Raquel, que ela disse assim, Raquel, Deus colocou no meu coração esse ano, eu vou pegar toda a oferta dos 12 dias, e Deus colocou no meu coração para pôr aos pés do apóstolo. Aí depois ela me mandou um áudio perguntando se isso era bíblico. Eu falei, tem, irmã, está em Atos. Aí eu entendi que aquela pergunta dela era Deus falando assim, olha, o mesmo mover que eu operei no tempo dos apóstolos, em que eu movi o coração da igreja, e todos permaneceram unânimes na oração, no partir do pão e nas orações, assim também eu vou unir o meu povo de tal forma que eu vou bradar na terra. Aí quando eu ouvi essa palavra, eu falei, aleluia. É disso que nós precisamos, unidade, né? Quando nós temos unidade, nós abrimos as portas do céu. E quando foi hoje pela manhã, e aí tem alguns irmãos, né, que você tem visto aqui, aí chegam aqui no culto e falam assim, é para entregar o voto hoje, tem gente doida para entregar o voto.
E eu falo, para entregar para mim, mas eu ainda não tinha liberado uma palavra. Eu ainda não tinha recebido uma palavra. E eu gosto que vocês semeiem sobre a palavra, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E aí, hoje pela manhã eu levantei, aí estava a mensagem do pastor Fábio, né? Porque agora quem tem mensagem está entregando, né? Então ele disse assim para mim: bom dia, apóstolo, paz. Ontem quando fui dormir, aconteceu algo muito forte comigo. Meu espírito foi transportado para a igreja sede, e eu via ela lotada de muita gente. Então não é hoje. O Senhor, apóstolo, estava sentado na escada do altar, e Deus me tomava em uma marcha e profecia que tremia o chão, e Deus falava assim para o Senhor: homem, você disse que não tinha dificuldades em quebrar-se, em quebrar se fosse preciso e fazer novamente. E eu disse: minha irmã, Senhor, estou quebrando a estrutura e fazendo novamente. Tu fostes provado no mais alto grau do fogo, e você foi aprovado. Se prepare para o crescimento nunca visto antes. Eu recebo em meu espírito. Que pena que ele acordou. Ele botou: depois disso eu acordei chorando, sentindo uma presença muito, mas muito gostosa. Eu senti o meu quarto um perfume suave. Deus está movendo as águas. Amém, queridos? Está ou não está movendo? E aí de tarde, eu já tinha recebido da Dani uma palavra. Disse que o senhor vai fazer o voto esse ano. Não, eu falei assim, eu não sei o que Deus vai me direcionar. E ela: não, porque eu coloquei no meu coração, eu não vou entregar ao Senhor menos do que eu tenho costume de entregar, embora as coisas estão muito apertadas. E eu sei, o melhor momento, irmãos, é esse. O momento, a lógica humana, a circunstância humana está difícil. Mas para Deus, é quando está difícil que está fácil. Com Deus é uma coisa estranha, irmão. Ele diz: quando pensa que está forte, estás fraco. Quando pensa que está fraco, está forte. Então, o clima está propício. A terra foi arada esses 3 dias. E chegou a hora da gente semear. À tarde recebi a visita do Felipe. Ele e o Ítalo foram me visitar de tarde. Ele falou: o senhor não vai fazer o voto? Eu disse: eu vou fazer o voto. Não, porque a gente já está com um voto separado. E esse ano Deus colocou no meu coração: não quero entregar só o valor que eu entrego. Eu quero entregar uma oferta pelo Ítalo também. E a minha oferta será X. Eu falei: ai meu Deus, Senhor, o que eu faço? E ele: está aí no carro. Eu falei: não, eu preciso da palavra. E eu quero transmitir para você a palavra. Gênesis 13, abre a sua palavra aí, a sua Bíblia. Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, tudo o que tinha. E Ló, seu sobrinho, ia com ele. Era Abraão muito rico, possuía gados, possuía prata e possuía também ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Por que é que o texto diz que ele tinha tudo isso? Porque ele estava num deserto, e era comum os piratas, os bandidos, assaltantes, a atacarem os que tinham riqueza. Em nenhum momento, nada do que foi de Abraão foram tomado, nem uma só ovelha, nem só uma grama de ouro. Deus o guardou o tempo todo pelaquela jornada. Mas o versículo que eu quero chegar com você é o 4, que diz: e até ao lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. O texto está dizendo que Abraão está saindo do Egito,
Por que ele tinha ido para o Egito? Porque uma grande fome tinha começado a assolar a terra que ele estava. Preocupado, ele desceu ao Egito, está no capítulo 12. Aí então, ele chega lá, mente que Sara não é sua esposa. Faraó toma Sara por mulher. Aí o Senhor puniu o Faraó, está no versículo 17, capítulo 12, está escrito. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então com isso ele resolveu mandar Abraão embora. E agora Abraão está saindo do Egito, e como faz para se guiar no meio de um deserto? A Bíblia diz que Abraão veio se guiando pelos altares que ele havia erguido. Então quando ele ia passando pelos lugares, ele ia se lembrando dos altares que ele tinha erguido, e ele ia se guiando por esses altares. Ele dizia: é aqui que eu tive com Deus. É aqui que Deus me deu uma palavra. Foi aqui que Deus me deu uma profecia. Foi aqui que Deus me deu a revelação. Foi aqui que um anjo me visitou. Os altares, irmãos, eles nunca poderão ser destruídos no mundo espiritual. Os altares feitos a Deus trazem grandes revelações. Esses testemunhos que o pastor Alex deu aqui essa noite, irmãos, isso é poderoso. Você sabe que a pessoa não está mentindo, está falando algo que realmente Deus fez. E quando ele falava que o Krishna fez isso, eu falei assim: eu vou no mercado amanhã. E ele liberou a palavra, irmão. O que tiver no... Eu só espero que o dono do mercado fale: o que tiver nos caixas. Você não acredita, né, irmão? Irmão, essa palavra que ele deu hoje aumentou a minha fé. E aumentou de tal forma a minha fé, que eu fui lá dentro buscar a minha oferta. Eu falei assim: o clima está propício, a unção está no lugar. Assim, meus queridos, entenda o tempo de semear. Semear não é qualquer momento. Semear tem um momento da semeadura. Tem um momento da entrega. Tem um momento que você coloca a semente no lugar certo. Não é? Não é toda relação sexual que há gravidez. Tem um momento. Há o período fértil. Há um momento da semeadura. E ele foi se guiando pelo altar. E eu falei: Senhor, sobre altares, erguer altares, nós já falamos no ano passado. Aí o Senhor falou para mim assim: esse ano nós vamos trabalhar a nossa fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Por que tem que trabalhar a fé, irmãos? Porque ouvi uma palavra profética dessa, de que vai aparecer dinheiro na sua conta. Se você não tiver fé, o que vai acontecer? Se eu fosse você que não tem conta, eu abria uma amanhã. Porque o dinheiro vai aparecer Você não tem conta? Vai para a minha. Em Efésios capítulo 2, não, desculpa, amados, é Tiago. Desculpa, é Tiago. Tiago capítulo 2. A fé sem obras é morta. A fé sem obra é morta. Então Tiago começa dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos, precisando de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele está dizendo: o que vai adiantar se você chegar para uma pessoa que está precisando de uma cesta básica e falar: vai em paz? Ele vai falar: em paz, mas eu quero comer. Eu preciso de algo que possa consubstanciar essa paz.
E aí então no 17 ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, ele está dizendo que as minhas ações comprovam a minha fé, atestam a minha fé. As minhas atitudes dizem se eu tenho fé ou se eu não tenho fé. As minhas ações vão dizer se eu confio em Deus ou se eu não confio em Deus. Tanto é que no 19 ele pergunta: crês tu que Deus é um só? Quantos aqui acreditam que só existe um Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios também creem que só existe um Deus, mas eles tremem, eles têm tremor. Então ele diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Ele está fazendo uma pergunta e agora vai começar a explicar. Queres ficar certo, quer ter certeza, eu vou te provar de que a fé sem as obras é inoperante. Aí ele começa: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Quanto vale um filho? Por quanto você venderia o seu filho? Alguém aqui venderia a sua filha por 1 milhão? Seu filho por 1 milhão, 2 milhões. Querem vender a Alice por 30 milhões? Filho não tem preço. Mas Abraão provou a sua fé com um ato. E o ato de oferecer o que Deus pediu. O ato de oferecer o que Deus pediu. Diga: o ato de oferecer o que Deus pediu. Isso é fé. Ele diz assim no versículo 22: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Ou seja, se Abraão dissesse: eu confio em Deus, com efeito foi pelas obras que a fé se consolidou, que a fé se consumou. Porque foi no momento que ele ia sacrificar o seu filho, Deus disse: Abraão, não faças tal, porque agora eu vejo que você realmente tem fé. Você realmente teme a Deus. E se cumpriu as escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi contado na fé dele. E sabe como Abraão foi chamado? O que diz na sua Bíblia? Amigo de Deus. O que é amigo? Amigo é alguém que se torna íntimo nosso. Mas não termina aqui não. Ele vai continuar explicando que a fé precisa de obra. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? Então você ter aceitado Jesus e acreditar que Ele é o único Deus, é lindo, amados. Isso é fé. Mas o Senhor está falando assim: onde estão as obras? Aonde está a prova da tua fé? Mas, apóstolo, eu ainda não entendi. O que Deus está falando é o seguinte, amados: se você diz que tem fé, mas não obedece, você não tem fé. Porque o que caracteriza a fé é a obediência a uma ordem expressa de Deus. Diga comigo: o que caracteriza a fé é a obediência à palavra de Deus. Então, o que isto quer dizer, meus amados? Se a palavra de Deus manda trazer o dízimo, você não traz. Você é um desobediente. Que silêncio, hein? Parece até a hora do incenso. Se Deus fala para você uma oferta especial,
e você fecha o coração, não tem fé. Vou te mostrar uma mulher que não conhecia Deus, e ela é contada por Tiago como uma mulher de fé, por causa da obra dela. Está aqui, ó, versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? Raabe era crente? Não. Raabe era batizada nas águas? Não. Raabe passou pelo rio Jordão? Não. Raabe viu Deus tirando o povo de Israel do Egito, ela não viu nada daquelas maravilhas. Ela não teve testemunho nenhum. Presta atenção. É por isso que a gente fica assim, meu Deus, por que o povo do mundo prospera e eu não? Porque a prosperidade não é algo ligado a quem é crente. É algo ligado a quem tem fé. É algo ligado a quem obedece. Sabe por que a sua vida financeira nunca muda? Porque você nunca aceita desafio, queridos. Eu lembro, quando eu era mais novo, estava começando no ministério, e na época não tinha telefone celular, nada disso, isso era caro, quem podia ter. O máximo que as pessoas tinham era o Teletrim, mas isso era rico que tinha para receber a mensagem no dia seguinte. Então eu usava o orelhão mesmo. E eu estava tentando falar com uma pessoa, não conseguia falar. Aí veio uma pessoa e falou assim, que vida triste, né, rapaz? A gente não consegue nem falar com uma ficha, e põe ficha, e cai ficha, e o telefone levou minhas fichas todas e eu não consegui falar. Irmão, naquela hora me deu uma revolta, e eu disse assim, hoje eu falo pelo orelhão, um dia eu vou falar de celular e vou viajar de avião. E não demorou muito, isso começou a se cumprir na minha vida. Há poder na minha palavra. Eu queria que você começasse, irmãos, a usar a fé nesse sentido de ter obras, de você poder profetizar algo grande a seu próprio respeito. Então ele começa no 25, isso aqui eu achei lindo, isso aqui quando o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e olha que eu já passei tantas vezes essa passagem, mas hoje abriu os meus olhos. Quando o Senhor disse assim, de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, Jericó ia ser destruída. Mas ela abrigou os espias dentro da casa dela, sabendo, esse povo aí é de Deus verdadeiro. Ela recebeu os homens de Deus na casa dela, e ainda indicou como é que eles tinham que fugir para não cair na mão, e foi salvo ela e a casa dela, amados, por causa dessa atitude. Essa mulher nunca ouviu falar de Deus, ela não teve uma experiência de ver Deus face a face, igual Moisés viu. Ela só creu no Deus de Israel que vinha vencendo todas as batalhas. Então de ouvir você já ouviu muito. Irmão, nós precisamos parar de só ficar na palavra. A gente precisa começar a agir. E Deus me deu uma palavra no meu coração hoje, quando a gente fala em dar uma oferta de R$ 1.200, que seria R$ 100 por 12 dias, é pesado para você. Mas vai chegar o dia que quando eu falar em R$ 100.000, você vai dar risada de 1.200. Vai ter gente aqui que quando eu falar, porque eu vou para esses congressos aí, a gente fica assustado, quando vê um Miles Monroe falar assim, 3 pessoas com 1 milhão. Eu falo, meu Deus do céu, não é comigo não, porque é 1 milhão, né? Não é, pastor? 50 mil, 100 mil. Aí eu olho assim, né? Mas irmãos, eu recebi uma palavra de Deus, fala, meu filho, vai chegar um dia que vocês vão rir da oferta que vocês estão dando hoje. Você não entendeu o que eu falei? Vai chegar o dia que você vai rir da oferta que você dá hoje. Porque você vai olhar assim e vai falar, eu não acredito que eu estou podendo dar isso. Porque Deus vai crescer. Irmãos, Deus vai fazer crescer. Então, ele diz claramente, esta mulher, uma prostituta,
meretriz, olha só, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem as obras é morta. O que salvou ela? A fé, a pregação, a salvação? Alguém que evangelizou ela? Não. O que salvou ela? A ação. O que salvou ela? A atitude. Irmãos, então, por favor, é diante da atitude. Não fica nessa campanha achando que só atmosfera de oração, e nós estamos falando de oração, que é só oração. Oração é ora, duas palavras, ora e ação. Tem que ter ação, ato. Ação. Luz, câmera, ação. Cenas. Ação. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu vou orar. Senhor meu Deus, eu quero apresentar ao Senhor esses envelopes. E o Senhor sabe aqui quais são as pessoas que o Senhor já tem colocado em seus corações um desejo profundo de ofertar ao Senhor nesses 12 dias de clamor. Que seja hoje, que seja amanhã, que seja a partir de agora, que a terra que está fértil, que seja uma oração, aonde esta oração seja uma chave, e esta chave, Senhor, possa abrir os céus que estavam trancados. Em nome de Jesus, meu Pai, oramos em Teu nome, para que o Senhor nos desafie, e para que o Senhor possa testar a nossa fé, e que nós sejamos aprovados diante do Senhor. Nós entregamos esse tempo e esse momento em Tuas mãos, e é no nome de Jesus que eu oro, certo da vitória, que é nossa, para a glória de Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ficam de pé por enquanto, por favor. Eu quero chamar primeiro as pessoas que ofertam R$1.200 nessa campanha, ou mais. Venham aqui pegar comigo. Mesmo os que pegaram os envelopes anteriores, esse é o envelope que você vai entregar, tá? Por favor. Por favor, gente, fica aqui, não vai embora não. Você tem que contar o testemunho do restaurante, hein? Quantos eu tenho aqui? Venha, irmã, para cá, para frente. Quantos eu tenho? Tem 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 4. Meu desafio todo ano são de eu orar por 12 pessoas. São 12 dias. 12 é apostólico. 12 é o meu número. 12 é o número da casa que eu moro. E 12 é o número até da sepultura do meu pai. É incrível, amados. 12. Aí fui enterrar minha mãe 1 ano e 7 meses depois. Que sepultura? 12. Mas todos os 12 são fortes na minha vida. Quando Deus chama, Deus dá a condição. Faltam 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora faltam 3. Seria tão mais fácil eu fazer ontem que tinha um monte. Aleluia. Faltam 3. Se o coração treme, vem, amados. Porque Deus vai te honrar. Há uma atmosfera aberta nesse lugar. Um pelos dois. Então, agora, quantos eu fiz? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta um. Ah lá, vem um lá. Aplaude a Jesus, igreja. Não é pela oferta, é pelas pessoas que serão abençoadas. Pode ter certeza. Esses são os que estão aqui na igreja, tá? Mas eu sei que tem gente que me assiste que oferta esse valor. Esses é o que eu vou orar, mas essas pessoas precisam entrar em contato comigo. Tem a Jéssica lá de Rio Claro, tem outros. Quantos podem ofertar e desejam um desafio da metade desse valor? São os que ofertam R$50 por dia. Isso significa ofertar R$600. Tem alguém? Se você pode, nesse desafio, venha. Vocês que são por favor, dos 12, venham para cá. A igreja continue orando, porque Deus está aqui. Só uma, irmão. Só uma tem a fé para entregar ao Senhor R$600 no altar. Esse é um ano de portas abertas. Você está do lado de cá, meu filho. Ô Ítalo, como é que você vai arrumar esse dinheiro, meu filho? Quem vai dar para você? Vai ter lá aquela Ferrari? Fala, Deus vai dar, né? Ele tem mesmo, os pais já colocaram no coração uma oferta. Mais alguém? Eu não vou insistir não. Meu último desafio é para quem oferta R$10 por dia. São R$120 na oferta. Você pode? Venha. Isso, pode vir. Dois. Quem não pegou? Vem à frente, por favor, gente. Dá espaço aí, senão não consigo ver. Dois não, né? Ah, irmão, estava procurando você mesmo. Deus, oi? Pode dar, quem tem agora pode entregar hoje. Não tem problema não. Quem for entregar hoje, espero eu orar e eu recebo. Vai passar no cartão? Débito, tá. Que se for no crédito, põe um juro, né, irmão? Senão não dá 120, não. Acabou? Então agora eu vou orar. Por favor, gente, eu sei que é difícil, mas dobra o joelho de vocês aí onde vocês estão. Senhor meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, eu me coloco nesta hora. Em favor desses irmãos que só o Senhor sabe como seus corações estão e o milagre que eles precisam. Fé, Senhor, é algo que não se explica. Fé é chamar a existência como se tudo já existisse. Fé é trazer o futuro para o presente. Fé é obediência à Tua palavra. E essa oferta, Senhor, não é uma oferta que eu quero dar. É uma oferta que eu preciso dar. Nós chegamos diante do Teu altar humilhados,
rendido aos teus pés esta noite, e nos prostramos aqui diante da tua face, e pedimos que o Senhor aceita a nossa oração, que o Senhor aceite o nosso pedido, e que o Senhor dê a eles condições de honrar com esta palavra. E eu te peço que ainda nesses 12 dias, que ainda, Senhor, faltam 8, nós tenhamos testemunho de novas coisas que começaram a suceder. Porque eu tenho certeza que a oferta, ela é uma oração. Ela é uma fervente oração. Eu tenho a certeza, Senhor, que a fé sem as obras, ela é morta. Então o Senhor diz, mostra a minha fé e eu te mostrarei as minhas obras. Então a gente está mostrando a nossa fé, e o Senhor mostra para nós as suas obras. Só que hoje nós também estamos te mostrando a fé, e quando trouxermos, Senhor, diante do teu altar, estamos mostrando as nossas obras. E aí, Senhor, eu te peço que grandes coisas aconteçam, de maneira que, Senhor, os céus se abram e permaneçam abertos sobre a nossa cabeça. Porque a oração, a unção que eu quero pedir sobre eles, receba isso, amados, em seu coração, é a unção de Elias. A unção que tem o poder de cerrar os céus, e a unção que tem o poder de abrir os céus também. Que eles, a partir de hoje, Senhor, a orarem, possam ver os céus abertos, e quando necessário, também eles possam cerrar os céus. Porque Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou 3 anos e 6 meses, não choveu. E depois ele orou de novo, e a terra deu a sua chuva. Senhor, nós estamos num tempo de escassez, mas é um tempo também de milagres. E nós queremos entender, Senhor, e compreender esse tempo como tempo de nos humilhar diante do Senhor. E uma das formas é mostrando que nós não estamos apegados ao material. Nós não estamos apegados, Senhor, ao humano, mas a Ti, que é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Graças a Deus. Receba essa unção em nome de Jesus. Já está sobre a sua vida e já está atuando. Amém? Abram. Vamos louvar aqui. Grandes coisas vão acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, há uma unção tão tremenda no momento que as pessoas erguem um altar, porque o altar, ele te conecta a um trono, e o trono te conecta a um principado. Então quando você vê essa unção que as pessoas caem, isso eu estou acostumado a ver em todos 12 dias de clamor. Porque além de Deus receber a oferta, é uma palavra que eu empenho esse ano. Quando a irmã Silvia recebeu aqui a palavra, eu disse a esse casal, eu disse, se esse ano Deus não mudar a sua vida financeira, eu não faço mais os 12 dias de clamor. Eu estou empenhando todo o meu ministério nessa palavra. E vocês vão ver, porque há pessoas que só acreditam vendo. Tem pessoas que elas não podem viver o sobrenatural, porque elas não creem da forma que nós cremos.
elas não conseguem ver, porque existem muitas coisas que te faz duvidar. Mas quando você crê, irmãos, os céus se abrem. Aplaude a Jesus por esse momento. Glória a Deus. Pode sentar. Hoje eu não vou pregar porque não vai dar tempo. Eu vou aproveitar os minutos que me faltam para contar para vocês experiências pessoais minhas com a oração. Eu sou uma pessoa que tive muitos traumas da oração. Eu era traumatizado, porque os meus pais cristãos, pastores, minha mãe missionária, meu pai pastor, eu vi várias vezes o meu pai ordenar a gente, as crianças, que fechasse os olhos na hora da oração, só que nunca explicou por que tinha que fechar os olhos. Você sabe por que a gente ora com o olho fechado, irmão? Alguém aqui sabe? Quem não sabe por que se ora com os olhos fechados? Levanta a mão, só vou falar se tiver. Necessariamente você não tem que orar com os olhos fechados. Você pode orar com os olhos abertos. Deus escuta a oração do mesmo jeito. A gente fecha os olhos porque a gente quer desconectar do ambiente externo. Só por causa disso. Mas não é irreverência estar com o olho aberto ou orar com o olho aberto. É que isso demonstra também um temor da nossa parte. E aí, meu irmão, quando a gente estava despercebido assim, né, porque via os irmãos marchando no poder, gente pulando, daqui a pouco só via 2 dedos entrando no olho assim, ó. Era o meu pai. Aí a gente entendeu que tem que fechar o olho, então a gente fechava o olho até quase enfiar as pálpebras na face, na maçã do rosto. Então a oração para mim era sinônimo de medo. Mas ao mesmo tempo fechar o olho é difícil para criança, porque criança tem muito o quê? Curiosidade. A gente queria saber o que estava acontecendo em volta. Eu lembro também, queridos, que meu pai, toda vez que se via em aperto, toda vez que o dinheiro não deu, a comida não vai dar, vamos orar, criança. Aí botava a gente lá de joelho para a gente orar. Vamos orar para Deus mandar comida. Então a oração passou para mim como algo que eu preciso, eu peço. Eu preciso, eu peço. Eu preciso, eu peço. Isso não é oração. Depois, outra coisa que acontecia com meus pais é que eu me lembro que as orações da nossa casa eram sempre depois que a gente brigava. Então estava lá os irmãos, aí daqui a pouco, né, sabe como é que são irmãos, né? Pau quebrava, um relava a mão na orelha do outro, o outro dava uma bandada no outro, aí o outro caía, aí meu pai falava, é o diabo, vamos orar, criança. Aí a gente pro joelho lá, todo mundo de castigo, vamos orar porque isso aí é o diabo. E a gente ia orar, porque estava de castigo. Então, a ideia da oração para mim é que oração é coisa ruim. Oração é para me punir. Então, às vezes as pessoas passam uma imagem muito errada da oração. Os pais não sabem, irmão, muitas vezes vocês atrapalham os seus filhos seguirem a Jesus, porque muitas vezes você observa os pais brigando por causa da igreja. Por que os seus filhos vão querer ser da igreja e ver você sofrendo? Às vezes a gente chega para filho de pastor e fala, você quer ser pastor? Eu não. Do jeito que meu pai sofre, eu quero não. Porque está vendo você chorando o tempo todo, você reclamando o tempo todo. Está vendo você sofrendo. Então você passa uma imagem. Aí vai você, fala mal da igreja, fala mal do pastor. Você quer que seu filho cresça e fique no evangelho? Não vai ficar. Porque você está passando uma outra mensagem para eles estranha. Então, queridos,
A oração não é nada disso. Primeiro, oração não é castigo. Diga comigo, oração não é castigo. Oração é um privilégio. Toda vez que você tiver a chance de orar, você está, sabe o quê? Refrigerando a sua alma. É como se você tivesse num sol quente e de repente você pudesse ter aquela chuva de verão que vem e refresca. Essa é a oração. A oração também, ela não é de forma nenhuma um motivo de punição. Não pode, amados. A gente tem que entender a importância de orar. E eu acho que é por isso que durante muito tempo eu fiquei sem ter, mesmo com todos os exemplos que eu tinha, de uma vida de oração. Você pega Moisés na Bíblia, irmão. Moisés orava 40 dias no monte. Ele passava no monte orando e adorando ao Senhor, sem comer e sem beber, tá? Recebia uma graça especial que ele não precisava comer. Ficava ali na presença de Deus o tempo todo. E ele, quando descia de lá, o seu rosto brilhava. Você conhece um crente pelo rosto quando ele ora. Ele tem um rosto de paz. Quando ele não ora, o rosto dele é de treva. Você pode não gostar, mas tem hora que a gente olha para a cara de umas irmãs, é cara de treva pura. Olha para a cara de outros irmãos, meu Deus, esse irmão está trevudo hoje. Treva pura. Treva é escuridão. Porque não falta luz, falta a presença de Deus. A Bíblia fala de um homem, irmãos. Eu estou falando dos personagens bíblicos que oravam. Enoque. Você já ouviu falar de Enoque? Enoque era um profeta. Enoque teve experiências profundas com anjos. Mas foi um homem que andou com Deus. Olha só, abre em Gênesis, isso eu tenho que mostrar para você. Gênesis. Ele andou com Deus. Ou seja, ele vivia uma vida de oração constante com Deus, conversava com Deus a todo momento, que Deus o tomou para si. Está lá no capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis. Aleluia. Não, 4 não, 5. 5:22. Está escrito assim. Gênesis 5:22. Andou Enoque com Deus. Andar mesmo. De estar com o Senhor. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha o 24. Andou Enoque com Deus e já não era. Ele deixou de existir. Porque Deus o tomou para si. Deus falou assim: eu gosto tanto da companhia de Enoque, que eu vou tomar ele para andar comigo. O homem não viu a morte, irmão, foi tomado. Porque ele vivia com Deus. E ele profetizou, lá em Judas 1, versículo 14 e 15. Esse Enoque fez uma profecia. E que Judas fala sobre ele. Olha o que diz aí, ó. Vou ler para você. Ele diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. O que são miríades? Hostes de anjos. Um grande número de anjos. E a Bíblia diz que para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. É Judas que está dizendo que Enoque era um profeta. Ele trazia a mensagem de Deus para o povo. Ele tinha uma vida com Deus a ponto de, amados,
andar com Deus e Deus o tomar para si. Deus falou: eu gosto da companhia dele, vem comigo. Abraão, outro personagem de oração na Bíblia, ele se guiava pelos altares, como eu já disse na palavra de hoje, e ele sabia que o altar o conectava ao trono. E quando Abraão saiu dos caminhos de Deus, descendo ao Egito, por causa da grande fome, ele só conseguiu voltar, porque ele tinha erguido altares, aonde ele falava com Deus e Deus falava com ele. Se ele não tivesse edificado o altar, ele estaria perdido. Abraão ouviu várias vezes a voz de Deus, não foi uma nem duas, várias vezes Deus falou com ele. Ele era conhecido como amigo de Deus, você já leu isso comigo hoje aqui. E Abraão era um intercessor, ele intercedeu por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu pelo seu sobrinho, para não ser destruído junto dos moradores de Sodoma e Gomorra. E lá no livro de Gênesis 20, versículo 7, fala que o rei Abimeleque estava debaixo de maldição. E esse rei foi abençoado, porque Deus mandou ele ir até Abraão, ó, vai a Abraão, porque ele é profeta, e ele vai orar para você, e Abraão eu vou ouvir. Então não são todos que Deus ouve, depende da sua vida com Deus. Outro personagem que eu não posso deixar de citar aqui é Daniel, irmãos. E eu sei falar de Daniel de cós salteado. Primeira coisa, orava 3 vezes ao dia. Daniel, por causa da sua oração, foi lançado na cova dos leões. E também foi por causa das suas orações que Deus o livrou da cova dos leões. Sabe quem era Daniel, irmãos? Daniel era de Judá. E quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo o povo para lá, Daniel foi um desses cativos. Chegando lá, ele decidiu: não vamos comer a comida do rei. Então ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma renca de jovens, decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Escute, isso é sério. Eles falaram: olha, podem trocar o nosso nome, podem fazer um monte de coisa, mas obrigar a gente a adorar outros deuses, não, só existe um Deus. E eles, com esse propósito de adorarem a um único Deus verdadeiro, amado, escute isso, oh meu pai. Daniel chegou a crescer no império de Dário, a ponto dele se tornar, de ter 120 províncias, olha só, 120 departamentos, 120 estados, dividido o império do homem. E cada império tinha um prefeito, um intendente. Desses intendentes, o rei falou assim: eu preciso de 3, que cada um comande 40. Daniel era um dos que comandava 40. Era um dos 3 intendentes próximo do rei. Só que o rei falou assim: desses 3 eu quero levantar um, que seja líder de todos os 3 e dos 120. E esse homem vai ser Daniel. Por causa dele crescer tanto, irmãos, os homens se levantaram e disseram assim: rapaz, esse homem não pode continuar crescendo, nós precisamos pegar ele em alguma falta. E eles falaram: nós não vamos encontrar falta nenhuma nele, a não ser, isso está em Daniel capítulo 6, que a gente pega alguma falta no seu Deus. E aí perceberam, Daniel ora 3 vezes ao dia. Já que Daniel ora 3 vezes ao dia, vamos fazer um edito, e vamos levar sem o rei saber, que aquele que fizer pedido durante 30 dias, a não ser que seja 30 dias, a não ser que seja para o rei, seja lançado na cova dos leões. E aí, irmãos, Daniel ficou sabendo. Você acha que Daniel parou de orar por causa disso? Não, senhor. Pelo contrário, Daniel botava o joelho no chão, e a Bíblia diz que ele virava o rosto para Jerusalém, e 3 vezes ao dia, pela manhã, de tarde e de noite, dobrava o seu joelho e falava com Deus. Um dia pegaram ele e falaram: só rei, o senhor não fez um edito que quem fizesse qualquer pedido, a não ser que fosse ao Senhor, durante um prazo de 30 dias, fosse lançado na cova dos leões? Sim, eu fiz o edito, e assinei e assinalei com o meu anel, sim. Pois é, pois pegamos Daniel, aquele a quem tu gosta muito, rei, orando. Aí ele falou: ah, é? E ele ficou triste. E ele não podia voltar atrás. E Daniel foi lançado na cova dos leões.
Passou uma noite lá, amados. Pela manhã, o rei levantou cedo, foi correndo e foi lá e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, seria o caso em que ele pudesse ter te livrado da boca dos leões? Houve silêncio. Daqui a pouco Daniel fala: ó rei, vive o Senhor eternamente. Livrou sim. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. A partir dali, o rei estabeleceu um decreto que aqueles que fizeram esta armadilha para Daniel, eles sim fossem lançados na cova dos leões. Mas Daniel prevaleceu. A oração te traz vitória. Amém, amados? Eu quero que você seja uma pessoa de oração. A Bíblia fala de uma mulher de oração, o nome dela era Débora. Uma mulher de coragem, uma mulher destemida. Ela atribuiu a Deus uma vitória histórica sobre os cananeus, que os cananeus tinham 900 carros de ferro e afligiam a Israel por 20 anos. Israel não tinha muitos soldados, diz a Bíblia, que tinha apenas alguns soldados, uns 40 mil para lutar. E eles não tinham armas para lutar. Está em Juízes 4, 1 a 3. E ela era uma profetisa, mas ela entrou num propósito de oração, como está no capítulo 5, e reuniu todas as tribos, as 12 tribos de Israel, e se levantaram para lutar. E Deus lhes deu uma vitória histórica. Davi, homem de oração. O nome Davi significa amado do Senhor. Foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. A maioria dos salmos, escuta isso, amados, a maioria dos salmos que Davi compôs, na verdade são fervorosas orações em forma de cântico. E orava para ir a uma guerra, orava para quando algo estava errado com seu governo, orava segundo as orações de profeta. E tem uma oração que Davi fez, amados, no Salmo 18, quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Escuta isso, porque a gente precisa muito de oração nesses momentos. Ele estava sendo perseguido, e a perseguição foi tão grande contra Davi, irmãos, que Deus, para livrar Davi, sabe o que Deus fez? Deus enviou um anjo. Está escrito isso, Salmo 18, depois se você quiser ler, está lá. E Davi montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Você já pensou o que é isso? Algo sobrenatural aconteceu. O homem estava num aperto tão grande no meio dos seus inimigos que queriam derrotá-lo, que veio um anjo. Davi subiu nas asas do anjo e voou sobre as asas do vento para escapar da batalha. Oração é para viver coisas sobrenaturais. E nós queremos viver coisas sobrenaturais, em nome de Jesus. Amém, gente? Quero falar de outro, Salomão. Salomão é um homem que foi citado várias vezes nos testamentos, inclusive foi citado por Jesus. Ele foi um homem famoso, conhecido por sua sabedoria e muita riqueza, muita prosperidade que ele tinha. Mas quando Davi morreu e ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi oferecer a Deus holocausto, 1000 holocaustos. E ele ofereceu a Deus aqueles holocaustos que são ofertas queimadas, são animais que ele queimou diante do Senhor, e orou a Deus. E quando ele orou a Deus, naquela mesma noite, não demorou muito, o sacrifício dele abriu de tal forma a porta, que na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, olha o que Deus disse para ele, pede o que quiseres que eu te darei. Deus aceitou tanto a oração, a oferta, o holocausto de Salomão,
que Deus disse para ele: pede-me o que tu quiseres que eu vou te dar. Irmão, você já pensou o que é você abrir uma chave diante de Deus, a ponto dele falar assim, ó, pede o que tu quiser que eu vou te dar? O que tu quiser. Ele podia ter pedido a morte dos seus inimigos. Ele podia ter pedido, vamos dizer assim, riqueza, ouro, prata. Podia ter pedido o exército para ser imperador do mundo inteiro. Pede-me o que quiseres e te darei. Deus diz: pede-me o que quiseres, sem limites. O que tu quiser eu vou te dar. Irmão, nós precisamos alcançar esse nível de tocar tanto o coração de Deus, que Ele fala assim: pede o que você quiser. Gostei de você. Fala, o que você falar, papai vai te dar. E Ele fala assim: Senhor, eu não quero nada, eu quero sabedoria para governar este povo. Aí Deus diz: por quando não pediste ouro, não pediste prata, não pediste a morte dos seus inimigos, mas me pediste sabedoria, eu te darei sabedoria como nenhum outro homem teve na terra, e ainda te acrescentarei muitas riquezas e muitos anos de vida, e te darei um reinado próspero por esse mundo. Irmãos, reis e rainhas vinham de longe para ver a sabedoria, a grandeza da casa de Salomão. Outro personagem, Esther. O povo dela estava para morrer, e ela então se propôs um jejum. O responsável por livrar o povo judeu de um extermínio por ordem de Ramã, diante de um perigo de morte, ameaças e conspiração contra o seu povo, ela se pôs a orar, buscar a Deus em oração, em jejum de 3 dias. 3 dias, eu ainda não consegui fazer não, já fiz 48, mas 3 ainda não. Mas ela fez 3 dias, e a oração muda a circunstância. O inimigo que estava preparando a forca, ele é que foi enforcado nela. Deus vira sentença, Deus muda uma sentença, amado. Maria, mãe de Jesus, era uma mulher de oração. O próprio Jesus era uma pessoa de oração, tinha compromisso dinâmico com a oração. Sua intimidade com o Pai era profunda. Nada era feito sem primeiro orar ao Pai. Lembra na multiplicação dos pães? Olhou, deu graça, partiu. Na ceia, pegou o pão, deu graça, partiu. Antes de ressuscitar Lázaro, olhou para o céu e disse: Pai, eu sei que sempre me ouve. Jesus passava a noite orando. Antes de escolher os seus apóstolos, passou uma noite inteira orando. Os registros do Evangelho deixam claro o impacto direto de suas orações em sua vida, nas circunstâncias que enfrentou em seu batismo, indo para o deserto, para uma jornada de 40 dias de jejum, sendo tentado pelo diabo, teve fome. No fim do seu ministério, momentos antes da sua morte, irmãos, na cruz do Calvário, Jesus foi para o Getsêmani, sabe para quê? Para orar. Para orar. E lá ele suou gotas de sangue, e veio um anjo de Deus para consolá-lo. Os apóstolos, de início, quando estavam com Jesus, não eram homens de oração. Eu encerro aqui. Não eram homens de oração. Os apóstolos nem gostavam de orar. Marcos 2, 18 a 20 fala isso. Eles não sabiam orar, tanto é que pediram a Jesus para ensinar eles a orar. Preguei isso ontem. Eles não gostavam de orar, irmãos. Em Mateus 26, 36, 45, Jesus está no Getsêmani suando gota de sangue. Nenhum momento pudeste velar comigo. Eles não podiam orar. Não estavam com Jesus, eles dormiam. Mas aí aconteceu o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E aí quando Jesus voltou para o céu, eles precisaram aprender a orar. A necessidade obrigou os apóstolos a aprender a orar. Irmãos, e eu não tenho tempo aqui, mas em Atos 12, 14, Atos 1, 12 a 14, a Bíblia mostra que eles aprenderam a orar. Eles queriam escolher um novo apóstolo para substituir o lugar de Judas, e eles, antes de escolher, sabiam que precisavam
orar. E eles oraram. Em Atos 3:1, eles iam a horas 3 da tarde para orar, Pedro e João. Quem eles encontraram no caminho? Um coxo. O coxo ergueu a mão para eles, querendo receber alguma coisa. Eles disseram: ouro e prata nós não temos, mas o que temos isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Atos 4:23-31, a igreja primitiva estava orando. E olha só o que aconteceu: eles estavam prendendo os apóstolos por causa da cura desse coxo. E a igreja estava com mais de 5.000 pessoas. E aqui eles prenderam, levaram eles para o sinédrio. Levanta um homem chamado Gamaliel e diz assim: se essa obra é de Deus, permanecerá, se não for, vai se extinguir. Mas aí eles começaram a orar. Olha, irmãos, gosto muito desse texto, em Atos 4:23-31, e diz assim: e tendo eles acabado de orar, tremeu o lugar aonde eles oravam. Você não tem noção do poder da oração. Em Atos 6:1-4, eles não abrem mão de orar. Eles chegam para os discípulos e falam assim: gente, não é lícito a gente deixar as mesas para servir. Não é lícito a gente deixar a palavra e a oração para servir a mesa. Vamos escolher 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para esse mistério. Nós nos conservaremos no ministério da palavra e na oração. Então outros serviam a mesa, enquanto eles estavam decididos a permanecer em oração. Em Atos 2:42-47, a Bíblia diz que fazia parte da igreja a oração. Todo dia tinha salvação, e a Bíblia diz: todo dia o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Mas a igreja tinha uma coisa, irmãos: todos eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu estou feliz. Campo Grande, o pastor Alex mandou ontem para a gente um vídeo de uma sala de oração que será todos os dias. Por enquanto vai ser qual dia? Uma vez por semana. Mas depois vai ser todos os dias, com bandeira, com espaço. Irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer. A igreja orando todo dia. Todo dia, Deus vai fazer coisas grandes. O apóstolo Paulo se converteu orando. Já se converteu, já estava na casa de Judas orando. Atos 10:1-8, até Cornélio e os gentios oravam, mesmo sem conhecer a Deus, e fazia suas esmolas. Deus enviou um anjo e disse: envia Pedro, manda que Pedro venha pregar para você, ele vai te dizer o que você precisa fazer. Atos 12:5-12, a oração da igreja livra Pedro da morte. Em Atos 13:1-3, Paulo, juntamente com Barnabé, são enviados para serem profetas e para pregar missões no mundo inteiro. Atos dos Apóstolos são os atos das orações. Diga comigo: Atos dos Apóstolos são os atos da oração. Em Atos 14:23, oração para escolhas de líderes, presbíteros para as igrejas. Atos 16:11-13, procuram sempre um bom lugar para orar. Eles estão chegando em Filipos e eles acharam ali um lugar, disseram: aqui um lugar parece lugar bom para orar. Ou seja, não é qualquer lugar que se ora não, irmãos. Às vezes você quer orar num ambiente de barulho, criança gritando, telefone tocando. Você precisa de um lugar de silêncio. Você precisa de um lugar de tranquilidade para orar. Não são todos os lugares que você ora, não. Eu oro dentro do ônibus, aquele falatório, gente xingando. Irmãos, você precisa ter o seu quarto de guerra. Você precisa ter o seu lugar de oração. Em Atos 16:16, o espírito maligno tenta impedir a oração de Paulo e Silas.
Mas ele diz: espírito imundo, sai deles, eles são libertos. O sobrenatural, irmãos, se manifesta em Atos 16, porque quando Paulo e Silas estavam presos na cadeia por ter libertado aquela jovem, eles não murmuravam. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam. E Deus enviou um terremoto que abalou a prisão, e eles foram libertos. Todas as portas foram abertas. Fique de pé no seu lugar, meu amado. Eu quero orar essa noite para que Deus tire todos os traumas que você teve sobre a oração. A Bíblia é um manual de oração. Esta mensagem, irmãos, ela não tem conclusão, porque ainda falta falar dos reformadores. Hudson Taylor. Sabe o que disse a rainha da Inglaterra? A rainha da Inglaterra, ela disse o seguinte: eu tenho mais medo. Eu temo mais um homem de joelho do que um exército todo armado. Feche seus olhos. O Espírito Santo vai te levar a orar por algo. Eu considero muitos homens que passaram pela minha vida como heróis da fé desta geração. E eu tenho certeza que você vai ser uma mulher de oração. Você vai ser um homem de oração. Tiago, irmãos, o apóstolo, irmão do Senhor, foi o último a se converter dos apóstolos. Mas depois, sabe como ele foi apelidado? De joelhos de camelo. Por que ele era chamado de joelhos de camelo? Pois costumava orar muito de joelho, o que lhe deixou os joelhos com calos. Portanto, se colocar em reverência ao Senhor, clamando por causa da vida de oração, Tiago alcançou sabedoria. Irmão, se prostre diante de Deus de verdade. Que esses 12 dias aqui não seja apenas para você ouvir palavras bonitas. De verdade, você tem conseguido orar? Quem ainda, amados, não está conseguindo orar, se põe a orar, se propõe a orar, mas não está conseguindo uma conexão para a oração. Você está ouvindo todas as pregações, seu coração arde, mas quando você sai daqui, quando você pensa em orar, não consegue orar. E você quer ajuda. Eu vou fazer isso hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque Deus vai fazer você orar. Você está ouvindo as mensagens, vou repetir, está ouvindo a pregação, você quer orar, mas não consegue orar. Olha, eu não estou conseguindo, eu desejo, eu quero, mas eu não consigo orar. Ainda não entrou dentro de mim esse negócio de oração. Eu quero dobrar o meu joelho, eu dobro, mas não vem palavras. Eu começo a oração e logo me dá vontade de levantar. Recalabashura abadaralabas. Repalamas siricandaralabashaya. Remiandaralabashuri micantaramalas. Você sabe que precisa orar, mas você levanta, o dia passa e nada. A oração não flui. Eu queria pedir a ajuda dos pastores, missionárias, com máscara.
Vamos orar por eles agora. Me ajude a orar por eles agora. Uma unção de oração vai fazer você orar, meu irmão. Você vai ver. Você, minha irmã, vai ver. O anjo vai tomar pela sua mão e vai te levar a orar. Você vai orar até em sonhos. Vai acordar orando. Furidiasqueme osai, neva saia. Pode impor as mãos, transfere a eles uma unção de oração. Deixa crescer a unção de oração aqui. Move, Deus. Igreja, levanta a mão direita para cá. Vamos ajudar eles em oração. Você daí onde está, ore por favor por eles. Ricabarás Rimanamaramasika manarabasandaramalamas. Oh Espírito de Deus, enche ela agora, Espírito de Deus. Dá unção da oração. Tira os traumas da oração. Os traumas que a impediram de orar, Senhor. Muitas vezes esses traumas vieram porque nunca viu uma oração respondida. Porque parece que está falando com nada. Parece que não tem ninguém ouvindo a oração. E eu sei dos espíritos de Pitom, Senhor, que se levantam para impedir essas pessoas de orarem. Mas os céus se abrem agora. Rica labachuri micalabaia. Santo, Santo, unge, unge, unge. Unge essas pessoas agora para oração. Unge essas pessoas agora, Senhor. Como levantaste a Débora, como levantaste Esther, como o Senhor levantou Judite. Oh, rica labachuri andalas. Como o Senhor levantou Ruth. Oh, levantou Isabel. Ela creia. Que ela creia. Que ela creia. Que ela creia. Uidorobogiasnai. Crê, subientrucou valabácia. Unge, Senhor. Unge, Senhor. Unge para uma vida de oração, para uma vida de clamor. Levanta ela como uma intercessora. Põe um novo cântico na boca da tua serva. Põe um novo cântico na boca da tua serva. Muda a mente dela. Muda a mente dela. Muda a mente dela. A forma de pensar, Senhor. A forma de crer nas coisas. A forma de ver as coisas. Oh, abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Abre os ouvidos espirituais. Oderê, suderê, siderê. Derebará, sarabalaia. Visita ela na madrugada. Nas caladas da noite fala. Com sonhos claros, experiências reveladas, orações reveladas, espírito de revelação, espírito de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de sabedoria. Vem sobre ela,
Vem sobre ela. Calamanda ramamamamara. Derebala suria. Derimi saralama candarae. Delebaralama sui. Derimi canturi alala senderere. Amamara kamana suye. Derebalabahalabashuria. Oh, oh, eu estou te sarando e eu estou te libertando de ti mesma. Estou te dando a força de que tu nunca teves. Estou conduzindo os passos. Relabacanturi me anda lavas. E do jeito que eu estou fazendo, tu ainda não entendes nem compreende. Mas eu estou contigo a cada momento. E eu estou com o seu coração dia e noite. E eu sou o teu Pai. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor, e fora de mim não há outro. Ricalabachuriandalamas. Alegra o teu coração, porque eu tenho te honrado, e te honrarei muito mais na terra. Que lebochui derrécia, porque eu tenho te dotado de dons, talentos. Ricalabachuri me canto replas. Tenho te feito ver, remanto rebastera, calamanto e derrécia, o que muitos não conseguiram ver. Se tu abrires o teu coração, eu, o Senhor, entrarei, cearei contigo todos os dias. Nevagaragabassúria, navegarei contigo por sobre as águas, e andarei contigo por esses caminhos espinhosos. E até que eu te colocarei em lugares planos e largos. Reparassuri me caia. Porque eu sou o Senhor que te respondo nesta noite a sua oração. Porque eu sou o Senhor que ouço o clamor do meu povo. Recebe esta palavra. Eu sou o teu Deus, e a minha graça te basta, diz o Senhor. Aleluia. Oh, ricalamas, ricantaralabas, declamaramácia, deremasi cantuí na marabá. Seja cheia, 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 cheia. Deus está renovando as forças dela. Deus está revestindo de dentro para fora. Deus vai mudar tudo: semblante, coração e mente. Semblante, coração e mente. Seja exaltado, Deus. Quantos aplaudem a Jesus? Oh, glória! Vão na paz, Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus.